pipoca, tapioca, farinha de mandioca. Que tal uma sequência didática incrível trabalhando os povos originários? É dia do povo indígena. Quer saber mais? Quer saber como? Então, ó, vem comigo! E yes! Você está aqui! Quero agradecer por estar participando desse vídeo junto com a gente. Olha que coisa linda, gente! Pipoca, tapioca, farinha de mandioca, comilança. Vamos trabalhar nesse vídeo desde poemas até a questão de instrumentos musicais, de representatividade, de como trazer essa representatividade no dia a dia, tanto dos bebês quanto das crianças bem pequenas e crianças pequenas. Mas antes de adentrar nessa experiência linda que vamos falar aqui, quero convidar você para o nosso mini curso Relatórios e Portfólios na Prática. Participe junto com a gente, está para começar esse evento lindo, uma jornada linda de 3 encontros apenas, com sorteios especiais, materiais exclusivos e certificado de participação. E muito mais, né? Vamos falar a verdade aqui. A gente faz um trabalho muito bacana de formação. Você vai gostar, vai te fortalecer para a escrita desses documentos tão importantes para a educação infantil. Então já acesse a descrição desse vídeo, faz a sua inscrição e compartilhe com as suas amigas, seus amigos, convide para participarem junto com a gente. Vamos lá, Dia dos Povos Indígenas. Até nós já temos alguns vídeos aqui no canal, já disponibilizamos esse material lá no Clube da Educação Infantil. Tem uma lei lá de 2022, que é a lei número 14.402, de 28 de julho de 2022, que instituiu esse dia. Dia 19 de abril, como Dia dos Povos Indígenas, revogando um decreto anterior que falava a respeito do Dia do Índio. Então já não se usa mais esse termo índio, e sim povos indígenas, o indígena, né? A gente tem que tomar muito cuidado, não se usa mais o termo tribo, mas sim comunidades indígenas. Então vamos lá para as experiências que a gente vai proporcionar aqui. Essa informação da lei tem no plano de aula anterior que nós fizemos, no ano passado que nós fizemos. Então, se você está no clube, você tem acesso às novidades e tudo que já passou. Dá uma olhadinha, confira, veja o que você vai poder aproveitar. Eu comecei com a pipoca. Olha que curioso! Você sabia que alguns estudos apontam que a pipoca vem lá dos povos indígenas? Isso mesmo, os indígenas começaram a colocar a espiga, eles estavam com a espiga muito próxima ao fogo e ela começou a estourar. E eles começaram a separar então esses grãos da espiga e observaram que ela estourava e ficava gostoso. O nome pipoca, com K mesmo no final, vem do Tupi-Guarani, pipoca. Não dá para saber ao certo, mas eu acredito muito forte nesse estudo, porque assim, infelizmente, os povos originários não tinham os registros. As histórias eram contadas de geração em geração, de pais para filhos. Diferente da nossa, que nós temos muito registros escritos. Então, tem essa questão, e eu acredito muito forte que vem aí dos povos originários. Então, trabalhar a questão da pipoca com as crianças. Olha, a tapioca! Tapioca vem da mandioca, dos povos indígenas originários. E olha a textura da tapioca. O Francisco acabou de perguntar se essas bolinhas eram de isopor. E aqui a farinha de mandioca. Mas, Samanta, por quê? Deu até fome, gente. Hoje eu acordei de madrugada pensando vai ser um dia lindo, tem tapioca. Eu amo tapioca. Você gosta de tapioca? Vamos para um poema? Eu vou trazer aqui esse livro, Poeminhas da Terra. Gente, esse é um livro de 2016,
anterior à legislação e não faz referência nenhuma de índio, de tribo. Eu achei de uma delicadeza tão grande da Márcia Leite e da Tatiana Moés, Pulo do Gato, que assim, olha, o meu vem daquele Leia para uma Criança. Lembra que tinha esse movimento? Eu não sei se ainda tem, mas eu guardei daquela época até agora. Eu gosto, nós precisamos ter essas referências para as nossas crianças, para os nossos bebês. Quais os livros tem na escola? São livros bons? Veja a história, o contexto, as imagens, as ilustrações, tudo isso é tão importante. Em especial, buscar autores que são indígenas, porque aí nós enxergamos, vemos a história pelo olhar de quem viveu aquilo, né? Mas eu gostei muito desse livro, falei, eu vou trazer, e eu achei esse poema aqui muito simples para trabalhar com as crianças. Dá para trabalhar com os bebês, com as crianças bem pequenas, com as crianças pequenas. Comilança, na boca, pipoca, tapioca, farinha de mandioca, paçoca de amendoim, pamonha, biju, aipim. Ai, que coisa mais linda, gente! E daí tem um macaquinho experimentando tudo isso, correndo, pulando, né? Esses alimentos vêm da onde? Da terra, da natureza. E a gente sabe que os povos indígenas, eles valorizam muito forte a natureza, porque é de lá que eles tiram os recursos necessários para sobreviver. Eu acredito muito forte que dá para trabalhar isso com as crianças e que nós tiramos da natureza esses alimentos, tudo que nós precisamos para sobreviver. Por isso tem que ter muito cuidado, muito carinho, preservar o máximo que a gente pode. Claro que muitas coisas não dependem de nós. Eu fiz a minha dissertação do meu mestrado sobre sustentabilidade e educação infantil. Comecei pelos povos originários. Eu acredito que a gente tem que sempre, né, valorizar isso, esse conhecimento, esse cuidado. Não dá para falar sobre sustentabilidade sem ressaltar a importância desse povo para o nosso país. Então, trabalhar com os bebês, você pode só recitar esse poema e apresentar para eles, claro, com muito cuidado, né? Porque eu sei como que é, você vai chegar com uma farinha assim, o bebê de repente espirra, quer colocar na boca. Então, divida em pequenos grupos com os bebês. Quantos tem na sua sala? Quantas pessoas tem? Vai aos poucos, de um em um, mostrando, apresentando. Eu coloquei nesse prato preto para chamar sua atenção, mas o importante é que seja de plástico, para não correr risco, né? Em especial se forem bandejas de experimentação. Mas olha a textura da tapioca, dá até para atingir, trazer de cores diferentes com casca de beterraba. Gosto muito de trabalhar com a casca de beterraba. Então, para os bebês, bandejas de experimentação desses alimentos. Olha a farinha de mandioca, a textura diferente também com as crianças bem pequenas, crianças, né, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, textura. Com as crianças bem pequenas e crianças pequenas, o sabor, a gente pode ir lá. Tem alguma receitinha aí com tapioca? Bora levar essas crianças para a receitinha com farinha de mandioca. Busque, pesquise até junto com as famílias se tem alguma receitinha, se eles utilizam esses alimentos, quais os alimentos fazem parte da realidade dessas crianças. Isso é tão importante, né? Então a gente trouxe um pouquinho sobre a questão da alimentação saudável. Se você de repente não quer trabalhar essa data, olha aqui um exemplo de alimentação saudável valorizando os povos indígenas. Umas questões eu coloquei aqui para as crianças pequenas, para a gente fazer esse levantamento dos conhecimentos prévios. O que é que as crianças sabem a respeito dos povos indígenas? Será que todos os indígenas do país são iguais? Tem alguma comunidade indígena aí próxima na sua cidade ou próxima a ela que possa de repente ir até as crianças ou as crianças irem até essa comunidade, fazer essa pesquisa junto às crianças, verificar se alguma criança tem um parente indígena que possa ir conversar com elas, contar histórias, entre outras. Os povos indígenas têm seu costume, a valorização e o cuidado com a natureza. Que tal apresentar esse poema? Para os bebês, você vai só recitar. Para as crianças bem pequenas, você pode trazer até na folha ali. Para as crianças pequenas, escreva junto com elas, fazendo como se fosse uma lista. Olha que delícia, fortalecendo o processo de alfabetização. Então, no plano, eu já deixei esse poema. Se você quiser, eu vou deixar, dá para deixar um link aqui desse livro?
Eu achei o preço muito acessível, então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, se você quiser aí fazer uma pesquisa sobre ele, vale muito a pena, viu? Eu gostei bastante. E tem outras questões aqui, tomando sol para trabalhar os animais, na cuia, aqui também alimentação, jenipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá. O que significam cada um desses alimentos? É do costume, é da sua região? Então dá para trabalhar várias situações, várias possibilidades. Quais desses alimentos que eu falei, pipoca, tapioca, farinha de mandioca, paçoca, aipim, qual desses alimentos fazem parte da alimentação das nossas crianças, dos nossos bebês? Escolher um e fazer uma receitinha, então eu deixei aqui. A natureza oferece, né, muitas oportunidades, nela encontramos tesouros. A próxima sugestão, além de trabalhar o poema, os alimentos, uma receita, é a de que nós possamos valorizar e encontrar tesouros na natureza. Aí as crianças poderão fazer um passeio pela própria escola ou pelo entorno. O que eles acharam? Sementes, cascas. Aqui eu tenho um chocalho feito de uma semente. Quem sabe o nome dessa semente aqui? Quem sabe o nome desse chocalho? Já deixa aqui para mim nos comentários. Olha, uma semente. Eu amo fazer isso com o Francisco. A gente vai para um clube e às vezes a gente encontra uma semente comprida. É uma casca com várias sementinhas dentro, ela solta e ela faz barulho. Chocalho. Organizamos os elementos que nós encontramos. Podemos construir instrumentos musicais, podemos fazer um jogo de encontrar os pares, não é? Tem outra possibilidade de instrumento aqui que nós já fizemos aqui no canal. Um instrumento musical com casca. Olha, essa casca aqui, essa semente aqui. Nossa, isso é super durável, eu amo. Tem também, né? Olha lá, outro instrumento musical aqui. E eu tenho como se fosse um pau de chuva. Então tá aqui, olha, como que eu fiz? Como que dá para fazer? Sabe esse rolo de insufilme ou de papel toalha? Eu peguei um rolo, as crianças poderão decorar, coloquei uma fita para fechar bem e aqui dentro dá para colocar areia. Então faz o som, né, como se fosse de chuva, um pau de chuva. Então construir algum elemento que possa ficar dentro da nossa escola, porque você vai trabalhando durante o ano. Todas as músicas, por exemplo, que a gente traz aqui no canal, e eu faço sugestão dela, que as crianças possam acompanhar com o instrumento. Então, conforme as crianças vão construindo, eu vou colocando, porque dá para eles construírem em grupo. Por exemplo, você arruma as crianças sentam nas cadeirinhas ali, nas mesinhas, em grupo, cada grupo constrói alguma coisa, um brinquedo, uma peteca. Tem poema sobre peteca aqui? Uma peteca, o outro grupo um instrumento musical, o outro grupo um jogo. Então eu vou ficando com esse material até para trabalhar durante o ano, né? E eu vou garantindo essa representatividade. Quando conhecemos mais, amamos mais, aprendemos mais, valorizamos e respeitamos. Esse é o objetivo, né? Conhecer, valorizar, respeitar. As crianças pequenas poderão utilizar da escrita espontânea, do brincar de escrever, ou do desenho, claro, para registrar qual experiência eles mais gostaram, o que eles acharam disso tudo, o que eles aprenderam. Nós levantamos os conhecimentos prévios e finalizamos com os conhecimentos adquiridos. Tá aqui, se você quiser saber mais, ter acesso aos planos completos de acordo com a BNCC, eu coloco os objetivos, tudo bonitinho. Vem para o Clube da Educação Infantil, um clube feito para você, onde nós organizamos tudo o que você precisa para fazer um trabalho brilhante e potente. Samantha, eu não uso essa estrutura de plano de aula. Eu faço meu diário de bordo ou eu faço um outro tipo de documento. Ok, mas nós já colocamos ali o caminho para você. Você pode aproveitar esse caminho. Copia, cola no seu documento, traz a sua narrativa. Traz você ali para ele. Ok? Combinado? Muito obrigada
por ter ficado comigo nesse vídeo. Já deixa aqui nos comentários se você vai participar do nosso mini curso Relatório e Portfólio na prática. Me conte mais e de onde você é. Quero muito ter essas informações, quero poder conhecê-lo mais. Bora lá conhecê-lo mais. Um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Yeah!